Olá! Já aconteceu de olhar para uma daquelas estruturas gigantescas de metal, um navio de carga, e pensar, como é que isso flutua? São milhares de toneladas de aço, parece que desafia qualquer lógica, não é mesmo? Pois é, hoje a gente vai desvendar exatamente esse mistério. Dá uma olhada nisso aqui, ó, um navio cargueiro moderno. A gente está falando de uma massa absurda de aço, mais os containers, o combustível. O peso de tudo isso é inacreditável. É quase como ver uma cidade inteira de metal boiando no mar. E aí vem a grande pergunta: como é que esse monstro não afunda direto para o fundo do oceano? Qual é a força, quase mágica, que segura tudo isso lá em cima? Bom, não é mágica, claro. É física pura. E é uma física fascinante. Para a gente entender isso, a gente precisa viajar no tempo. Mais de 2000 anos atrás, lá na Grécia Antiga. A resposta começa com um gênio chamado Arquimedes e a descoberta de uma força invisível que a água tem. Vamos nessa. Pensa numa coisa bem simples que todo mundo já fez. Tentar afundar uma bola ou uma garrafa vazia na água. A gente sente uma resistência, né? Uma força empurrando de volta para cima. A água está literalmente resistindo. E é aí que está o segredo de tudo. Essa força tem um nome, é o empuxo. É basicamente o empurrão que vem de baixo para cima, que qualquer líquido, como a água, faz em um objeto que está mergulhado nele. É por causa do empuxo que a gente se sente mais leve dentro de uma piscina. E aqui está a sacada genial de Arquimedes, que virou um princípio. A força desse empurrão para cima não é aleatória. Ela é exatamente igual ao peso da quantidade de água que o objeto empurrou para o lado para poder entrar. Essa ilustração aqui deixa tudo claríssimo. Se a gente coloca uma canoa num tanque cheio até a boca, a água que derrama, se a gente pesar essa água, ela vai ter o mesmo peso da canoa. Eureka! É isso! O peso da canoa é sustentado pelo peso da água que ela deslocou. Certo, entendido para uma canoa. Mas e para aquele gigante de aço? Como essa mesma física se aplica? A lógica é exatamente a mesma. O que muda é a escala, que é, assim, imensamente maior. A vida de um navio no mar é um eterno cabo de guerra. De um lado, a gente tem a força da gravidade puxando todo o peso do navio para baixo, querendo afundar. Do outro lado, a gente tem o empuxo da água, empurrando com toda a força para cima. Então, o pulo do gato é esse. Para o navio flutuar tranquilinho, sem afundar nem sair voando, essas duas forças precisam estar em um empate técnico. O empuxo para cima tem que ser exatamente igual ao peso para baixo. É um equilíbrio perfeito. Mas e o que acontece se esse equilíbrio se desfaz? Se por algum motivo o peso fica maior que o empuxo? Aí, o resultado é inevitável e trágico. O navio afunda. É por isso que controlar esse balanço é uma questão de vida ou morte em alto mar. E isso nos leva a um conceito de segurança que é fundamental. É óbvio que os navios não são construídos para flutuar no limite do perigo, né? Eles precisam ter uma gordurinha para queimar, uma margem de segurança contra o inesperado. E essa margem tem nome: reserva de flutuabilidade. Pensa assim, é todo o volume do navio que está para fora da água, mas que é vedado, à prova d'água. É a capacidade extra que o navio tem de afundar um pouco mais, por causa de uma onda, por exemplo, e mesmo assim gerar mais empuxo para voltar a subir. A analogia da garrafa é simplesmente perfeita para entender isso. Uma garrafa vazia e fechada flutua alto, tem um monte de reserva. A gente começa a colocar água dentro, ela vai afundando e a reserva diminui. Se encher demais, a reserva acaba e ela afunda. Com o navio, a lógica é idêntica. Isso traz uma questão bem prática, né? Como é que a tripulação, lá no porto, carregando o navio com centenas de contêineres, sabe a hora de parar? Como eles sabem que a reserva de flutuabilidade ainda está segura? A resposta, por incrível que pareça, está pintada ali, na lateral de todos os navios, à vista de todo mundo, mas num tipo de código que a maioria de nós não faz ideia do que significa. É uma linguagem universal de segurança. A história desse código começa no século XIX, com um político britânico chamado Samuel Plimsoll. Ele estava chocado com a quantidade de navios que afundavam simplesmente por excesso de carga e decidiu lutar por uma solução que fosse simples e visual. E a solução foi essa aqui, o disco de Plimsoll. Essa linha que corta o círculo no meio indica o ponto máximo que a água pode atingir no casco com segurança. Se a água passar dessa linha, significa que o navio está com excesso de peso.
É ilegal e muito, muito perigoso. Ok, mas quem já olhou de perto a lateral de um navio viu que não tem só uma linha. Tem todo um conjunto de marcações, parece uma escadinha. Então, por que tantas linhas diferentes? A resposta é que a densidade da água muda. Água doce, de rio, é menos densa que a água salgada do mar. E água quente é menos densa que a água fria. Se a água é menos densa, ela gera menos empuxo. Por isso, o navio pode carregar menos peso. Cada linha daquela serve para uma condição diferente. Tem a linha para a água doce tropical, a linha para o Atlântico Norte no inverno, que é super denso, e assim por diante. E aqui a gente vê a teoria virando prática, do desenho técnico para o casco de um navio de verdade. Essas marcações são padrão internacional. Um fiscal em qualquer porto do mundo, seja no Brasil, na China ou na Europa, bate o olho nessas linhas e sabe na hora se o navio está seguro para seguir viagem. E assim, a gente fecha o círculo. Tudo começou com Arquimedes e sua epifania numa banheira. Passou pela batalha constante entre peso e empuxo e chegou nesse código de linhas pintado no aço que, no fim das contas, garante a segurança de todo o comércio global que depende desses gigantes. E fica a reflexão, né? Quantas outras forças invisíveis e códigos geniais como esse estão por aí escondidos bem na nossa frente, garantindo silenciosamente que o nosso mundo funcione? A física está em todo lugar, muitas vezes onde a gente menos imagina.